Graça e paz, irmãs, queridas, louvado seja Deus pela tua vida, pela minha vida, pelas nossas vidas e pela vida de todos aqueles que nós oramos. Hoje, meditando na palavra, eu tive uma vontade muito grande de poder falar com vocês, de poder tocar no coração de cada uma de vocês, falando sobre o que Deus tem me falado, né? Eu tenho meditado muito na palavra de Deus, porque é ela que nos edifica, é ela que nos fortalece, é ela que nos levanta, é ela a nossa vida, é a palavra do Senhor. E eu queria compartilhar com vocês aqui algo que está acontecendo hoje, que é o inimigo tem nos afrontado dentro do nosso lar. E isso é algo, irmãs, que nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós não podemos deixar isso continuar acontecendo. Eu fiz uma visita hoje, e é uma pastora, eu e mais algumas irmãs, né? E a gente conversou muito sobre as coisas de Deus, e é muito gostoso isso. Quando você está numa roda e o assunto é a palavra de Deus. Foi ótima a visita e por isso eu senti esse desejo de estar compartilhando um pouco com vocês aqui das meditações que eu tenho feito nesta palavra. Eu queria ler um trechinho pequeno aqui para vocês entenderem quando eu digo que o inimigo tem nos afrontado dentro do nosso lar. No livro de 2 Reis, no capítulo 18, no versículo 28, diz assim, prestem atenção nesta palavra. Rabsaque, pois, se pôs em pé e chamou em alta voz em judaico e falou e disse, ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, contratai comigo por presentes e sai a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvido a Ezequias, porque vós incita, dizendo, o Senhor nos livrará. Queridas, nós temos a palavra de Deus conosco. Eu quero falar rapidinho aqui com vocês. Quem foi Ezequias? Quem foi Senaqueribe, o rei da Síria? Nós sabemos que o rei da Síria, nessa passagem, nesse trecho que eu li, ele confronta Ezequias dentro de Jerusalém. Estamos sendo confrontados dentro da nossa casa pelo inimigo. Por quem você está sendo confrontado hoje? Eu te faço essa pergunta, irmã. Pelos nossos filhos? Pelas drogas que nossos filhos usam? Pela a falsa identidade que o diabo tem colocado na mente dos nossos filhos, dos nossos netos, de esposos? Por quem você tem sido confrontado hoje? Queridas, para pensar. Estamos tendo confronto dentro da nossa casa. E dentro da nossa casa nós somos autoridades. Nossos maridos são o cabeça do lar, o sacerdote. E juntos nós somos
autoridade dentro da nossa casa. E eu estou falando diante de uma certeza muito grande. Vocês sabem que eu cuido de mulheres, eu cuido de mães, eu cuido de esposas, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, tendo hoje pessoas que me ajudam nesse cuidado. Mas eu escuto muito. Quantas mães têm que sair, às vezes, de casa porque seu filho drogado está ali ameaçando. Ou porque o seu filho, que tem uma vida de pecado, né, quer levar alguém para dentro de casa e você não aceita isso, mas eles te confrontam. Eu quero te dizer, querida, quem foi Senaqueribe? O rei do Império Romano. Um homem que ele era habilidoso até como guerreiro, e no princípio foi muito conhecido por ser um homem guerreiro, mas também um homem cruel, um homem orgulhoso. E nos primeiros dias do seu reinado, foi um reinado tranquilo, mas depois ele promoveu muita confusão, muito conflito. Ele foi um homem que adorava vários deuses. Quem foi Ezequias? Ezequias, ele foi o rei de Judá. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que não houve outro rei semelhante a ele em toda Judá. Ezequias era um homem temente ao Senhor, era temente a Deus. E nós podemos ver aqui, queridos, que existe aí uma paternidade. Por exemplo, quem foi o pai de Ezequias? Foi Acás. E é engraçado que às vezes nós ficamos nessa preocupação com a hereditariedade. Não é isso que nós temos que preocupar. A Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. A nossa preocupação tem que ser essa. Nós não precisamos que os nossos filhos sejam como nós queremos, mas que eles sejam tementes a Deus, que eles sejam direcionados por Deus, que eles façam o que Deus mandar. E Ezequias, ele era um homem temente ao Senhor. Ele fez tudo que o Deus mandava ele fazer. Ele foi um homem que, apesar de filho de Acás, apesar de ter um pai ruim, um pai que fez tudo errado, um pai que pôs o povo, fez tudo com que o povo afastasse da presença do Senhor. Apesar de tudo isso, Ezequias não seguiu os passos do pai. Ezequias preferiu seguir os passos de Deus. É essa a nossa preocupação, que os filhos sigam a Deus. Ezequias, apesar de ter um pai tão mau, tão diferente, ele optou por ser um homem de Deus. Ele era conhecido por ser reto diante do Senhor. O pai dele era conhecido por ter sua vida distante do Senhor. Bem, queridos, nesse texto que nós lemos aqui de 2 Reis, nós vimos que o inimigo está confrontando Ezequias. E assim tem sido feito no dia de hoje. A prostituição, a falsa identidade, os vícios, a internet. Nossa, como este inimigo está dentro dos nossos lares. A internet, eu falo com vocês porque muitos filhos hoje estão trancados dentro das casas. Estão enfiados na internet, vivendo a pornografia, aprendendo a falsa identidade através da internet, aprendendo a magia, aprendendo a adorar outros deuses na internet. O inimigo tem nos confrontado dentro da nossa casa e tem dito a nossos filhos: não dê ouvido a seus pais. Não dê ouvido, não tem nada a ver. É a frase de hoje. Ih, mãe, você é quadrada. Ih, pai, não estamos nessa era mais não. Todo mundo hoje a vida é internet. Isso é um confronto dentro da nossa casa. É um confronto dentro da minha e da sua casa. Nós precisamos vigiar. Eu tenho acolhido muitas mães com filhos de 12, 13 anos. Filhas, principalmente, meninas.
mas que tem virado a cabeça delas. Elas têm conhecido muitas coisas através da internet. Por isso, queridos, esse texto, ele nos ensina algo muito interessante através da vida de Ezequias. Porque Senaqueribe, ele avança contra algumas cidades e algumas delas resistiram. Algumas delas permitiram que ele entrasse e destruísse e eles ficassem submissos a eles. E quando Ezequias quis fazer o mesmo, Senaqueribe quis fazer o mesmo em Jerusalém, em Judá. E eu falo com vocês que Ezequias fez o que muitas de nós às vezes fazemos. Nós conversávamos lá, falávamos sobre hoje como uma mãe tem colocado o celular na mão das criancinhas, filhos novos, para que tenham sossego, para que elas tenham tempo para fazer alguma coisa. Toma, toma! Nós corremos perigos, esse é um confronto dentro do nosso lar. Esse é um confronto onde nós precisamos lutar. A Bíblia em Crônicas diz que Ezequias enjaulou, que Senaqueribe enjaulou Ezequias em Jerusalém, na sua própria casa. Na sua própria casa, porque ele mandou recados para Ezequias, tentando falar falando com o povo, igual nós lemos aqui, não confia em Ezequias, não confia nesse Deus de Ezequias. Eu já tomei, foi muita cidade, já enfrentei, foi muitos deuses. Que esse Deus de Ezequias vai fazer alguma coisa? Coitado de vocês, vem para mim, que eu vou dar vocês o de comer, vou dar vocês vida boa. Queridos, precisamos nos erguer. Tem mães paradas, tem esposas paradas, tem voz parada, tem autoridades recuando, tem autoridades. Ezequias chegou a oferecer o tesouro da casa do Senhor para que Senaqueribe não invadisse Jerusalém. E ele insultou, ele debochou do Deus de Ezequias. Foi onde Ezequias despertou. E o que nós precisamos fazer, queridos, é lutar contra esses inimigos e não deixarmos ser levados por eles. Queridas, prestem atenção no que eu vou dizer. Ezequias orou. Ele resolveu orar. Ele resolveu lutar contra Senaqueribe, orando, buscando de Deus. Assim como Neemias um dia, diante daquela circunstância de Jerusalém, onde os homens já tinham perdido a esperança, onde aos olhos humanos já não conseguia levantar mais aquelas muralhas. Neemias jejuou e orou. Queridas, essa mensagem é para você que ainda não consegue orar. Essa mensagem é para você que até entrou no propósito, mas não tem deixado uma oração pela sua irmã, porque eu não sei orar, eu não sei como orar. Queridas, orar é falar com Deus. Orar é poder conversar, é fazer isso que eu estou fazendo aqui. Conversar, falar. Não tem como você dizer que você não consegue falar com Deus. Quando Ezequias resolveu orar e falar com Deus, o que aconteceu foi que o inimigo foi derrotado. Diante das ameaças que Ezequias teve, ele confiou no Senhor. Ele apresentou em oração aquela situação diante de Deus, clamando por misericórdias. Queridas, qual a oração que você tem feito diante da afronta do inimigo dentro do seu lar? Qual é a afronta? Qual é a oração que você tem feito, queridas? Qual é? Muitas das vezes, assim como Ezequias tentou dar jeitinho ali, eu te dou o tesouro da casa aqui, eu te dou o que tenho. Nós também tentamos. Nós também, às vezes, passamos a mão na cabeça, às vezes, para evitar um confronto, uma confusão. Um dia desse eu escutei uma mãe dizendo assim, num círculo de oração: ai, meu filho vem e me afronta e eu não posso falar nada. Eu falei: como você não pode falar nada? Você é autoridade, cadê o limite da sua casa? Se eu falar, ele sai de casa. Queridos, você está com medo de quê? Se ele sair, porque Deus quer fazer algo na vida dele.
O meu saiu de casa e depois que saiu de casa é que voltou a fazer uma faculdade, é que resolveu trabalhar para sustentar. Não permita que o inimigo te confronte dentro da sua casa. Lute, lute, lute contra a internet, contra celular, lute contra jogos, lute contra a ideologia de gênero, querida. Lute. Chega do inimigo te confrontar. Para terminar, queridas, Efésios 6, 1, 4. Ezequias não seguiu os caminhos do pai. Filhos, não podemos ser movidos pelo que está ao nosso lado, mas pelo Espírito de Deus. Porque se Ezequias tivesse olhado quem foi o pai dele, se ele tivesse sido movido pelo que o pai dele foi, ele não teria sido um rei admirado e agradado o coração de Deus. Nós precisamos ser pais que agrada o coração de Deus. Ser vó que agrada o coração de Deus. Ser esposa que agrada o coração de Deus. Ezequias fez uma aliança com Deus. Com quem você tem feito aliança? Com a prostituição do seu filho? Com as drogas do teu filho? Com a mentira do teu filho? Com a incredulidade do teu filho? Com quem você tem feito aliança, querida? Queremos filhos abençoados, vida próspera, vida com Deus. Ezequias cresceu vendo tudo diferente, vendo um pai idólatra, um pai pecador. Mas ele tomou a posição. Nós, como pais, mães, vós, esposas, precisamos tomar uma posição. Essa é minha mensagem para você. Cuidado, cuidado, porque o inimigo tem te afrontado dentro da tua casa. Levanta, para de ficar aí prostrada, para de ficar aí entregando, dando jeitinho para Deus, para de ficar aí deixando que o inimigo faça ciranda dentro da tua casa. E você aí prostrada para quem? Faça uma aliança com Deus, lute contra o inimigo do seu filho, contra o seu inimigo. Em nome de Jesus, querida. Essa é a minha mensagem, é a minha reflexão para esse fim de semana. Quem tem mandado dentro da tua casa? Você ou o inimigo? Que Deus te abençoe, querida.